Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde a você que está em casa. No Sem Censura de hoje, nós vamos celebrar o Dia das Crianças e falar de segurança dos brinquedos. Vamos falar dos espetáculos infantis que compõem a trilogia do amor. Vamos falar do Festival Intercâmbio de Linguagem e vamos falar também da canonização da Irmã Dulce. No Dia das Crianças, chega ao Rio de Janeiro a Trilogia do Amor. 3 histórias de amor para crianças. Esta é a primeira vez que a cidade recebe uma trilogia destinada ao público infanto-juvenil. O produtor e idealizador Bruno Mariós e a atriz Letícia Medella falam sobre os espetáculos. Bom, Eleonor Guiné é bailarina e coreógrafa e ela veio nos falar sobre o FIL, que é esse Festival Internacional de Intercâmbio de Linguagens, que acontece aqui no Rio. Ela nasceu em Salvador, dedicou a sua vida aos pobres e no próximo domingo será canonizada no Vaticano após o reconhecimento do segundo milagre. Estamos falando de Irmã Dulce, que passa a ser a Santa Dulce dos pobres. Graciliano Rocha, autor de uma biografia sobre ela, vai nos contar como foi a vida de Irmã Dulce. Estamos com Elisa Freitas, que é diretora de fiscalização do PROCON aqui do Rio de Janeiro, e ela vai nos explicar os cuidados que nós temos que ter ao comprar brinquedos para as nossas crianças. Você aí de casa está super convidada a participar do nosso programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou então, se preferir, manda uma mensagem via WhatsApp 021 99903 5329. Bom, vamos pedir para o nosso Pablo Ascoli que cante, represente, dance, faça o que ele quiser a respeito da peça Gaiola, que é a que está na trilogia. É primeiro, o irmão mais velho. Isso. Vamos lá? Vamos lá. Com você. Como é bom voar, piruetando o mundo, sem horas nem segundos, não há tempo no ar. Limites ou fronteiras, nem cerca nem barreiras, não há gente por lá. Só tem eu, e o meu céu que é só céu, que é seu céu, eu e el. Só tem eu, e o meu céu que é só céu, que é seu céu, eu e el. Como é bom olhar montanhas e moinhos, florestas, rios, caminhos que não sabem voltar. Cidades sem idades, sem guerras nem maldades, sem gás no Guaraná. Só tem eu, e o meu céu que é só céu, que é seu céu, eu e el. Só tem eu, e o meu céu que é só céu, que é seu céu, eu e el. E o meu céu que é só céu, que é seu céu, eu e el. E o meu céu que é só céu, que é seu céu. Agora, explica um pouquinho pra gente o que você fez. Quem é você? Eu sou o passarinho. Pequenininho. O nosso espetáculo fala sobre essa relação, né, de amor, de gaiolas, sobre liberdade, sobre separação, com muita leveza, com muita tranquilidade. E esse passarinho, essa menina vive uma história ali difícil. O passarinho cai machucado na varanda da menina, e aí ela pega pra cuidar, e aí de repente eles se apaixonam. Só que aí é aquela relação complicada de ele é do céu, ela é da terra, e como é que faz para poder ficar junto nessa hora, né? E é quando ele fica bom, quando ele fica curado, que ele quase vai embora, ele pede para a menina para fazer uma gaiola para eles, que ele quer ficar. Vê se pode isso. Mas Pois em é. cena não é só você, tem mais gente. Sou eu e a Luana Martal, que está fazendo comigo também um espetáculo. Ah, obrigado, Pablo. Imagina, Eu adorei o adoro espetáculo. Você é o passarinho mais bonito que eu já vi na minha vida. Muito obrigado. Além do que, desse tamanhão todo, ele voa mesmo. Olha só, Bruno, vocês estão de parabéns. Eu vi o espetáculo
do A Gaiola. Fiquei encantada. Acho que é muito mais do que para criança. A história que a gente faz espetáculo para criança, mas, na verdade, os pais estão ali. Você tem que apresentar, não é não, Lelê? Tem que apresentar um espetáculo impecável. Não, com certeza. Que bom que você gostou, que essa é a nossa proposta, né? A ideia da trilogia, que é uma idealização da Duda Maia, diretora do espetáculo, comigo, a gente tinha muita vontade de trazer assuntos e temas que os pais pudessem dialogar mais com as crianças, que pudesse ir para o teatro e não ser só um passatempo para o pai, né? E pudesse ser esse lugar que o pai dialoga com a criança no final do espetáculo, traz esses assuntos, esses temas. Tem, inclusive, uma criança que no final do espetáculo, você viu o vídeo, diz assim, ué, que ela queria mais, né? É muito fofo. Sim, Olha sim. só, você está em que espetáculo, Letícia? Eu estou no Vamos Comprar um Poeta e ele fala da importância da arte na sociedade, né? A importância da arte, da filosofia, né? Da criatividade, da imaginação. De quem é o texto? Bom, o texto é baseado no livro do Afonso Cruz, que é um lusitano. É um livro que acho que nem tem no Brasil, ainda não, mas vai chegar. E quem fez a adaptação foi a Clarice Liszowski. Que legal. Mas E é um livro para criança, não, né? É um livro... Para jovem? É um livro que serve para qualquer um, na verdade, porque eu tendo a questionar um pouco o que é para criança e o que é para o adulto. Mas eu acho que é um livro mais jovem, mais adulto. Né? Ele é classificado em Portugal como infanto-juvenil. Tá né? bom. Ele é um... E quem é que fez? Tem o terceiro espetáculo. O primeiro é A Gaiola, que é a música que a gente ouviu agora, que é uma adaptação de um livro da Adriana Falcão, né, que o Eduardo Rios fez a adaptação. O segundo, ele é inspirado em contos e poemas do Machado de Assis. Uau! A Duda queria muito falar sobre ciúmes, né? E aí a gente chegou e falou, enfim, vamos procurar um autor brasileiro que fale, né? E Machado é ciumento, né? Ele fala muito de ciúmes. E aí o Eduardo Rios fez esse texto, que é um texto inédito, a partir de alguns contos e poemas do Machado, que se chama Contos Partidos de Amor. E o terceiro espetáculo é o espetáculo que a Letícia faz, que é a adaptação do livro Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Que o amor está em outro lugar, né? É um Como é que outro é- tipo de amor. Como é que é a bonitinha. historinha da sua peça? Bom, a história é de uma sociedade onde todas as relações elas são baseadas no lucro ou no prejuízo que as coisas dão, né? Você fazer poesia e fazer arte é considerado uma inutilidade. E aí a menina da família, que no caso sou eu que faço, ela fala... há muitos estudos que afirmam que ter um pintor, um bailarino, um ator ou mesmo um poeta ajuda a combater o estresse, o que nos torna cidadãos mais produtivos. Li numa revista que manter uma margem de risco é fundamental para um crescimento econômico. Então, resolvi arriscar. Pai, mãe, gostaria de ter um poeta. Podemos comprar um? E aí eles compram um poeta, como compram um hamster, um cachorro, né? A decisão é, por que não um hamster? Faz muito menos bagunça, né? Não é tão subversivo. E aí eles compram um poeta e o poeta muda a vida daquela família e a gente começa a entender que abraço e carinho e afeto e criatividade, criação não é uma inutilidade na sociedade. E é a arte que ajuda a... Gente, são maravilhosos. Os temas são E que maravilhosos. todos são poetas, né? Isso é muito também legal, que o espetáculo meio que deixa no final, né? Um recado, sim, né? é que todos todo nós mundo, somos poetas todo mundo, e artistas. o ato da criação é do ser humano, né? O animal ele tem uma realidade que é imutável, mas o ser humano ele tem a capacidade de criar a realidade. Ele tem a criação dentro dele. Que em relação aos animais, isso daí é, hoje em dia é contestado, mas Também, tudo bem. Depois a gente conversa. também. Tô brincando, não, mas a ideia é linda também e o acho. que une as três peças, essa trilogia, é o fato de ser você e a Duda juntos. Vocês que inventaram essa coisa. Exatamente, porque a Duda encontrou esse livro da Gaiola a partir do Pablo, né, e da Carol Futuro, que era a primeira atriz do espetáculo. E a gente ficou muito envolvido com como o amor, né? As pessoas precisam falar sobre Como, afeto. no fundo, a gente só fala disso o tempo Exatamente. todo, A gente né? tem um depoimento de uma criança que a gente escutou em Brasília, na primeira temporada, em 2016, que ela falou para a mãe, no final do espetáculo, mamãe, a gente não pode prender o amor, né?
Uma A menina mãe de tava 4 aos para prantos. 5 anos de Ótimo. idade. Não, gente, vamos lá. A gente tem que dar os detalhes práticos. Serviço. Vamos lá. A Gaiola, que está no Teatro Petra Gold, no Leblon. A gente fez um circuito, Onde é que né? é o Petra Gold? É o antigo Marília Pera. Ah, tá, naquele... Ainda tinha aqueles continua com 3 o ou nome 4 Marília teatros Pera, ali. né? Galeria do Tá. Leblon. Tá. E a gente resolveu criar um circuito também. Cada espetáculo está numa área da cidade. Então, a Gaiola, que é o primeiro espetáculo, está no Teatro Petra Gold, no Leblon, né? Todos Dia os me- sábados e domingos, às 11 da manhã. Ah, que legal. É um ótimo horário bem alternativo para as mães também que estão com os filhos que acordam muito cedo, né? Então, é um horário bem É alternativo. aberto para bebês, É aberto crianças para todas as pequenas. idades. Coitadinhos dos Todas as atores. idades. Não, isso é um presente. A Exatamente. Letícia. criança, Eu acho- ela precisa Você estar é muito em corajosa. E eu acho que tem uma coisa legal também nisso, que eu acho que o espetáculo infantil, às vezes, muitas vezes, é a primeira vez que a criança vai a um espetáculo. E se gosta, pronto, você cativou um público que vai ao Pro teatro a resto da vida inteira, Tem né? 80. Eu vou E ela contar uma repete, história né? a respeito Fala. disso. Uma vez eu estava começando o espetáculo e quando apaga a luz, muitas crianças se assustam. E aí uma criança começou a chorar muito. E aí eu comecei o espetáculo de outro jeito. E eu comecei o espetáculo com uma delicadeza que eu só conquistei porque aquela criança estava na Que plateia fofo naquele dia. isso, Letícia. Que Então, coisa foi- linda. Foi uma conquista Você- que ela me permitiu, na verdade. Muito legal. Foi um E a favor partir que ela daí me você fez. sempre faz isso, né? Sim. Hoje É, em dia eu muito começo com mais delicadeza. Muito bom. Aí, Bruno, vamos lá. E está até 3 de novembro no Teatro Petra Gold. A gente tem o Contos Partidos de Amor, que é o segundo espetáculo, que está numa curtíssima temporada, são só 2 semanas, no Imperator, no Meier, no Centro Cultural João Nogueira. Né? Então, são preços populares também, o espetáculo. É 4 da tarde, sábados e domingos, 4 da tarde. Então são esses 2 finais de semana. O de Só agora e esses os dois. próximos. Esse Tá e o bom. próximo. E o Vamos Comprar um Poeta, que tem uma temporada um pouco mais longa, que vai até 8 de dezembro. Ah, legal. Sábados e domingos, 2 sessões, 11 da manhã e 4 da tarde. No Em que Centro lugar, Cultural No Banco Centro do Cultural Brasil. Banco do Brasil. Tá com tudo? Sucesso. Teatro 2. É que o poeta nunca estreou no Rio, né? A Gaiola já Ah, esteve no Rio, tá. o Conto já esteve no Rio, o poeta estreou em São Paulo, no CCBB de São Paulo, e ficou lá de maio a... A gente fez 6 outubro. meses de temporada lá em São Legal. Paulo, todos os sábados. Olha só, eu fiquei muito impressionada, mas isso é uma característica da Duda, que é, como ela é da dança, a precisão dos movimentos, a importância da música, do ritmo no espetáculo A Gaiola que o Pablo estava mostrando. Tem uma hora, como é que é o nome da... Carol Futuro? A Carol? Não. Luana A Luana. Martal. Agora é a A Luana. Luana. Tem uma hora que ela está no trapézio e é tão impecável quando ela ajeita a saia, porque não é você ajeitar a saia como um ator, ela faz como uma bailarina, sabe? E isso é muito importante quando você vê um espetáculo, essa ideia da precisão de balé num espetáculo infantil, porque são muitas coisas. Agora não é Vocês fácil, não. todos têm isso, porque foi a direção da Duda? Sim, a Duda ela costuma dizer que ela escolhe os textos, ela gosta de histórias onde o texto dança, onde a palavra dança, onde a história dança. Ela escolhe pelo que aquilo pode gerar de movimento, né? E uma vez eu li que ninguém tem a estrutura óssea igual uma da outra, né? Nenhuma pessoa tem uma estrutura óssea igual uma da outra. Então, partindo desse princípio, o osso, que é aonde a Duda vai no trabalho dela, é uma espécie de identidade. E a Duda ela trabalha com identidades, né? Em todos os espetáculos dela, ela gosta de trabalhar com diversidade, com gente de Natal, com gente da Bahia, de Minas. Ela gosta de trazer a diversidade para o espetáculo e fazer essas coisas encaixarem através do corpo, assim. É Não, muito e bonito. isso que a Vera estava falando do corpo é interessante também, porque tem até um livro que chama O Corpo Fala, O Corpo que Fala, Sim. que o corpo é super expressivo. Às vezes você a fala está super elaborada, mas o corpo está mentindo, não está adequado à sua fala, ao que você tem que passar na cena. O corpo é por onde a gente aprende o mundo. A criança, ela aprende o mundo pelo corpo. A linguagem vem em segundo lugar. A palavra, né, ela vem depois do Pois corpo. é, então a O gente corpo fica é muito... universal. Então, todos têm essa característica, Sim, porque foi e a Duda Duda. prepara todo mundo para isso. Assim, é um trabalho extensivo de corpo. Maravilha, No parabéns. Contos Partidos de Amor, a gente teve um processo de 5 meses de ensaio. Não, eu posso imaginar, eu estou querendo ir. Eu acho que eu não vou nesse final de semana, mas eu vou no próximo para ver, com certeza. E ela não coloca... Desculpa.
Não, Ela tudo não bem. coloca o texto de cara. Ela primeiro monta a cena pelo corpo e depois ela vai introduzindo o texto. É só quando ela vê que o corpo está no lugar onde ela quer que ela coloca o texto. Maravilha, parabéns, hein? Vamos fazer intervalo rapidinho? A gente volta já. Então, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura. Bruno, vai ter interatividade ainda não? Agora não, daqui a pouquinho. Continua mandando mensagem aí pra gente, que daqui a pouquinho a gente Para vai mostrar ele na enriquecer o tela. nosso correio. Então, vamos conversar com o Graciliano, que está lançando, o Graciliano Rocha, que está lançando Irmã Dulce, a Santa dos Pobres. Está saindo do forno? Mais ou menos. Não, está saindo do forno. A canonização é no domingo. E é um livro que eu levei 8 anos para pesquisar. Uma biografia histórica, não é um livro de forma alguma de propaganda ou proselitismo religioso, não tem essa pretensão hagiográfica. Eu estou focado... O livro, o enfoque dele é a trajetória da freira, que vai ser canonizada pelo Papa, e da mulher por trás do personagem religioso. E mais uma outra coisa, que é delicioso de ler, porque como você é jornalista, acaba acontecendo. Você conta a história do Brasil de 1914 até aqui. E isso é delicioso, né? Vera, nem tem como te agradecer isso, porque eu passei 8 anos de agonia escrevendo e eu morria de medo de escrever um livro chato. Eu morria de medo. Meu primeiro, minha mãe falou, seu primeiro livro. Eu falei, não, provavelmente o último também, porque o processo quase me matou de ansiedade. Tá uma delícia. Porque a pesquisa foi muito extensa, ela envolveu arquivos do Brasil, dos Estados Unidos, onde a Irmã Dulce obteve algum financiamento nos anos 60, e na Itália e Vaticano, por razões óbvias, porque o processo canônico correu lá. Então, tinha que explicar tudo isso. Então, você foi à Itália, você foi aos Estados Unidos. Eu fiquei 4 anos, entre 2011 e 2015, eu morava em Paris, e o que facilitou muito a pesquisa, né? Bom, uma biografia, uma parte da biografia é, obviamente, você fazer o registro documental para ter precisão do que... para não mentir, não inventar e não ser leviano. Exato. Mas tem um outro lado que é o seguinte, isso não é um registro burocrático de um currículo, né? Você precisa conversar com pessoas que conviveram... Eu entrevistei em torno de mais de 105. Maravilha. Algumas delas eu atormentei várias vezes ao longo desses anos. Porque você precisa saber, por exemplo, o que irritava a pessoa, o que ela comia no café da manhã. O que ela comia no café da manhã, como é que era, por exemplo, como se tratava de uma religiosa, você tem que estudar, por exemplo, muito do que é a rotina de uma... De um convento? De um convento, de uma eu tive muitas... E você não tinha intimidade nenhuma com esses assuntos? Mais ou menos? Não tinha. Com a igreja um pouco, porque quando eu era correspondente na Europa, eu cobria, por exemplo, a renúncia do Bento XVI. Então, eu tinha construí uma rede de relações no Vaticano nesses anos, de gente que foram fontes, que foram fundamentais para explicar, por exemplo, como é que uma das burocracias mais obscuras do mundo, mais opacas do mundo, é a burocracia da Santa Sé, no que diz respeito a como tramitam processos de canonização. Então, é um mundo que, tipo, você leva tempo. Isso você conta tudo direitinho. O livro abrange do nascimento da Irmã Dulce, a morte, o nascimento em 1914, 2 meses antes da Primeira Guerra Mundial, até a morte em 1992, uns meses depois do colapso da União Soviética. Então, a vida dela ela abrangeu praticamente os 2 grandes marcos do século XX. Exatamente. E depois, o que foi que aconteceu? Por que surgiram apelos de santidade em relação a ela na sequência da morte? E como é que funcionou esse processo? Tem as ligações dela com a Madre Teresa, no imaginário popular, tem várias coisas que a gente vai rememorando lendo o livro. E a gente descreve, por exemplo, os dois milagres que foram atribuídos a ela pelo Vaticano, o primeiro que a tornou beata, o segundo que a tornou
santa, né, que vai tornar ela santa agora no Então, próximo conta os domingo. milagres, porque são importantes, né? Porque milagre tem que ser assim, tem que ser mesmo, porque senão eles não aceitam, né? Ó, e tem uma coisa que, tipo, primeira coisa, milagre é sempre, acreditar em milagre ou não, é obviamente uma questão de fé individual Claro. de cada um. De cada um. O que existe, por exemplo, que o meu livro relata, por exemplo, o primeiro caso, ela foi uma mulher que deu à luz a uma criança em 2001, uma mulher chamada Cláudia Cristiane, em Sergipe, e durante 18 horas ela teve uma hemorragia absolutamente selvagem. Ela foi submetida a 3 cirurgias e na última cirurgia, tipo, os médicos fizeram Largaram ela, né? Não, eles assim, é uma tentativa desesperada, mas eles não tinham nenhuma nada que dissesse, nenhum dado clínico que dissesse que aquilo ia funcionar. Tá. Na verdade, aí essa mulher, ela foi para o quarto depois disso, algumas horas depois a enfermeira chamou o médico, aí ele levantou assim e falou, é para assinar o atestado de óbito, né? Aí eu falei, não, doutor, ela acordou, está brigando, tirou os tubos, quer falar com o senhor e quer saber como é que está o filho dela. Então é um quadro que, tipo, é um quadro absolutamente... E isso por quê? O que aconteceu para ser atribuída à irmã Dulce? Porque houve uma corrente de orações antes da terceira cirurgia e que o Vaticano relacionou, o processo relaciona aquelas orações a... Não tem um retratinho na mesa de cabeceira dela, não? Você Não, acompanha isso, isso acontece, na verdade, isso acontece depois. Essa imagem foi uma tá. imagem que correu a imagem televisão. que correu foi essa, né? Que aí puseram um retratinho da irmã Dulce. No soro, que isso aí assim, isso acontece mais tarde, depois que a mulher estava salva. Mas o livro a minha preocupação foi ouvir, tipo, todos os personagens para entender. E eu li os prontuários, os documentos, para, tipo assim, descrever o que foi que aconteceu clinicamente. Tipo, obviamente que a decisão de acreditar ou não no milagre cabe à pessoa, ao leitor. O que eu apresento ali são dados médicos e um prognóstico absolutamente sombrio. É uma mulher que tinha sido desenganada e por alguma razão, ela não morreu naquele dia. Graciliano. Tem um outro milagre que o cara... Que é o segundo. É o segundo, eu gosto mais do segundo ainda. O segundo Não, porque o segundo é punk. O segundo é poético, né? Não, gente, vocês vão ver o que é. O segundo é muito poético. Tem o Zé Maurício, ele se chama. Era um homem que tinha um quadro de glaucoma, ele ficou cego em 1999, final até começo de 2000. Em 3 meses ele perdeu a visão completamente. E ele teve que... Ele é um sujeito admirável de se conversar, porque ele era técnico de informática e ele, no processo de cegueira dele, que foi muito rápido, ele tomou as decisões muito radicais na vida. Eu vou ter que reaprender a viver como cego, como é que vai ser isso. Então, ele muda de profissão, ele vira músico, ele já tinha uma aptidão musical, então, se eu for cego, é mais fácil eu ganhar a vida sendo músico do que com software, por exemplo. E ele muda a vida, reaprende a viver como um cego, e muda a vida dele completamente, se casa depois de estar cego, se muda para o Recife. Aí passam-se 14 anos, ele como um cego completo, os nervos ópticos completamente destruídos, ele tem uma conjuntivite. Eu não sabia que era possível, na verdade, isso é uma ignorância minha profunda, que eu resolvi. É que a gente, tipo, você descobre coisas. Eu não sabia, por exemplo, que era possível uma pessoa cega ter conjuntivite. E ele sofria, ele começou a sofrer numa conjuntivite e ter umas dores assim absolutamente horríveis. E não conseguia dormir. E ele tinha uma imagem, o relato dele é muito interessante. Ele tinha uma imagem da irmã Dulce encosta nos olhos e reza, ele não Pelo amor de Deus, não aguento mais essa dor, irmã Dulce. Ele não se atreveu a pedir para enxergar de novo, porque era impossível. Ele falou, irmã Dulce, eu não aguento mais essa dor, eu preciso dormir, me ajuda. Caiu no sono, algumas horas depois, levantou e viu um vulto do negócio. E aproximou o vulto era a mão dele. Eu fico até arrepiada. O vulto era a mão dele. Mas, assim, não foi assim, não começou a ver nitidamente de uma vez, segundo ele. Foi um outro processo de 3 meses para ele recuperar a visão. E tem um episódio incrível, que é... Não falei que era punk?
que é quando ele vê pela primeira vez a mulher dele. Ele se casou com ela já sendo cego. Quando ele enxerga o rosto da mulher dele, ele chega na mulher dele e só diz: mas você é muito bonita. É lindíssimo. Uau. Isso aí, não é? Lindo. Graciliano, lindo, Graciliano. Da personalidade dela, assim, ela era uma mulher que convivia com os poderosos e também brigava com eles, e de igual para igual, né? Eu acho que, voltando para a Irmandulce, para a personagem, para a mulher, ela tinha dois aspectos aí. Ela, obviamente, ela era uma freira, e então ela tinha uma questão mística, ela era uma pessoa profundamente mística, de uma fé muito forte, que era assim, o grande propósito da vida dela era servir a Deus na pessoa dos pobres, era a maneira como ela via o mundo. Por um lado, essa mesma pessoa mística, ela tinha uma característica de ser profundamente pragmática na ação cotidiana. Ela era mística no espírito, só que na vida pública, na vida prática, era uma mulher de ação. Ela construiu o hospital dela. O hospital dela ele é ainda um dos maiores do país. Ele foi construído a partir do que era um galinheiro em 1949. E, obviamente, ela teve a ajuda de poder público e homens poderosos. Isso eu acredito que é um mérito. No Brasil, você conseguir atrair gente poderosa para causas populares. Parece que ela tinha o contato direto do gabinete do Sarney. O Sarney, o Sarney ele vai conhecê-la nos anos 80, quando já era presidente, mas ela já tinha, nos anos 80, ela já era uma pessoa muito influente na Bahia, porque ela tinha construído um hospital que a gente pensa... Graciliano, a gente vai ter que continuar o programa, mas esse assunto é apaixonante. A gente vai falar mais um pouquinho no Facebook. Tem história, você tem que contar a história do Paulo Coelho, tem muita história. Tá. Você já lançou o livro aqui no Rio? Não, ainda não. Vai lançar quando? Devo lançar no final de outubro. Então você vai ter que voltar aqui e contar mais histórias. Nossa, que graça. Pode ser? É um prazer. Então tá, muito bem, obrigada. Obrigado. Vamos conversar com Elisa Freitas. Afinal de contas, Elisa, quantos filhos você tem mesmo? Tenho 2 meninas lindas. Olha só, e elas são pequenas? Uma tem 10 e outra tem 12. Ok, o que você vai dar de presente amanhã? Tô pensando, amanhã, né? olha a pergunta, não sei. Não comprei ainda, você acredita? E elas já expressaram o que elas querem, Elisa? A gente deixa para a última hora sempre. Elas estão naquela fase que elas não são mais... Né? Não pode falar que é brinquedo mais. Elas não querem. Elas querem roupa, elas querem ir para o cinema, elas querem fazer essas 10 coisas. 10 anos, né? Porque 10 anos pega carona. Já Pegou que é carona, iPhone, que é um tablet da última geração. Nem dá ideia, né? Nem faça isso. Mas olha lá, a gente... Tá bom, então vamos nos dedicar a crianças menores, como essas que vão às peças da Letícia, mas do elas Bruno. gostam muito. Inclusive, eu falei que eu quero levá-las. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas vamos falar da qualidade dos brinquedos que estão aí. Sim. Porque eu me lembro de ter comprado muito brinquedo camelô e você não aconselharia isso. Bom, primeiramente, a gente aconselha verificar se tem o selo de certificação do Inmetro. Isso vai dizer... aquele izinho, né? É isso, aquele tem um Nzinho ali do lado. Aquilo vai dizer que ele é minimamente seguro para o manuseio, para a utilização da criança. Tem que ter aquele selo, essa certificação, inclusive produtos importados. Pois é, existe, por exemplo, sei lá, no Saara, aqui perto, que é um comércio popular, no comércio de rua, você como fiscal do PROCON, como pessoal do PROCON, encontra coisas não certificadas pelo Inmetro? Sim, sim. Encontra a gente muito? A gente aconselha a comprar no local que tenha CNPJ, para que você possa, com qualquer problema... É muito mais caro, Elisa. Pois é, mas você tem que ver a segurança também. Porque você vê, tem brinquedos... A gente fez agora a fiscalização, uma operação de fiscalização para o Dia das Crianças. A gente fez lojas de brinquedo e esses espaços kids que você deixa a criança no shopping. E a gente verificou que até lojas grandes estavam vendendo produtos para slime, Isso! Pois sem a certificação. Então, a gente pediu que fosse retirado. Você vê muita oficina. Hoje em dia, você vai ao shopping, vê oficina de não sei o quê, com aquelas brincadeiras, né? Os pais, eles precisam atentar
para o que o filho está brincando. Porque, às vezes, ele coloca lá, naquela oficina, e a criança está brincando, ele não sabe nem com o quê. Não sabe se é certificado, não sabe se não é, não sabe se a criança tem alergia ao produto que está ali. Então, é muito importante isso. Você, quando comprar esse brinquedo, leia as instruções. Tem Isso a é uma questão- cultura que a gente tem que criar. Tem a de ler as questão da instruções. idade também, não A sei faixa se etária. tem Apropriado, 3 anos. Pois é. Mas isso nem existia. Pois é, Hoje em mas dia é- existe e é muito bom. Mas por que é importante? Produtos que têm a faixa etária destinada à criança mais velha, ele às vezes solta um produto, solta uma Não, peça. você arma Tem e- peças O bebezinho pequenas. põe na boca. Aí você não observa isso. Dá para uma criança com uma idade menor, ela vai colocar. É normal, ela está nessa fase de levar à boca. Né? Então, ela vai levar aquilo à boca. Observar se não tem nada tóxico. O que seu filho é alérgico? Vamos ler o rótulo do brinquedo, vamos ler as instruções, observar se teve recall daquele brinquedo. Como é que você observa isso na internet? Tem um portal que é MJ, do Ministério da Justiça. Justiça. No final você pode botar MJ Recall. Aí você consegue observar, tem lá todos os lotes, os brinquedos que já tiveram recall. Você falou de uma coisa muito importante, que são os slimes, né? Que são Sim, essas massas, sim. massinha de modelar também. Uhum. O que mais você acha que a gente tem que prestar atenção? Que outros tipos de brinquedo? Nas caixas, por incrível que pareça. Tá. A gente vê muito problema com isso. Na verdade, o brinquedo em si, se o pai, a mãe, a pessoa que for presentear a criança, observar a informação que está ali, poucos problemas terão. Né? Primeiro é que tem que ser um produto certificado, para a gente não correr o risco dele ser tóxico, dele desarmar, dele soltar peças, e isso pode prejudicar a criança. E a caixa também. Tem muita caixa que vem com presilha, com grampo. E a graça para a criança, quando ela recebe o brinquedo, é abrir aquele brinquedo. Né? A graça é rasgar Quanto maior o papel. o pacote, melhor. E muita criança se machuca com isso. Então, assim, o que a gente aconselha muito é observar o selo de certificação, isso eu não vou cansar de dizer. Observar se aquele produto é tóxico. Leiam as instruções. A gente não tem essa cultura aqui de ler instrução, de ler o manual do produto, de ler como montar, Eles de são ler se muito sai alguma mal peça. redigidos, né, Elisa? A verdade é essa. A gente não lê porque eles são Sim. ilegíveis. Porque Essa as cultura está letras mudando, pequenas. não, mas isso está mudando. Tá Você mudando? pode baixar um manual pela internet, tem alguns simplificados, mas o importante é buscar essa informação. Obviamente que o fabricante ele tem que fornecer essa informação. Se tiver algum produto tóxico, isso tem que estar estampado na embalagem, mas é preciso que a gente busque isso também, é preciso que a gente leia. A informação é o primordial. Tem né? uma coisa também que eu Fala. acho importante falar, que assim, quem dá patinete, bicicleta para o filho, também tem que lembrar Tem de dar os equipamentos, Dos equipamentos de de segurança. Isso é super importante também. Às vezes a pessoa compra, vou dar uma bicicleta. Dá só a bicicleta. Mas esquece que a criança não sabe andar de bicicleta, que ela precisa de uma joelheira, de um capacete. Né? Então, são itens de segurança que eu acho que tem que acompanhar. Uma coisa que a gente observa também é que muita criança gosta de ir nesses espaços kids, nesses dias, ficam cheios, eles promovem essas oficinas, brincadeiras. Observem também as condições de segurança desse local, se tem redes de proteção em volta, se não tem material pontiagudo, se não tem nada enferrujado, antes de deixar a criança ali. São pontos importantes a serem observados. Não, eu já vi acidentes horrorosos. Quando você vive muito, você vive coisas horríveis. Eu tenho uma jornalista amiga nossa que trabalhava aqui e que o filho bateu no vidro, o vidro quebrou e ela caiu lá embaixo. Olha isso. Eu essas tenho uma você cicatriz tem- aqui na testa, que eu, quando era pequeno, eu brincava de bicicleta e aí eu queria um capacete. Eu não tinha um capacete, eu improvisei com um balde. E aí a escada da minha avó era lá embaixo, eu desci assim, cortou isso aqui, foi horrível. O balde protegeu alguma coisa. É. Né? Você tem filho, Eleonor? Já comprou o presente? Pequenininho? Tem 5 anos. Aí você tá assim no foco. Tá no foco, é tô verdade. muito. Você se preocupa com isso? Mais ou menos. Acho que eu nunca comprei presente para ele, porque sempre teve presente dado. Eu acho que já tem muito presente que as pessoas dão para ele. Eu gosto mais de brinquedo. Lá na França, a gente tem um brinquedo que é só de madeira, assim, bem simples. E aí eu acho que ajuda também a criar coisas. Eu fico muito mais aliviada quando eu dou esse brinquedo para ele. Ele vai O criando problema é coisa. que nem sempre eles gostam do que a gente gosta, né? Não, mas lá foi perfeito.
assim a gente consegue. Quer dizer, isso é bom, porque ele ainda não está na fase eletrônica. Não, ainda não. Eu tô com muito medo. Não, você sabe que... Estou desesperada dessa fase, estou assim, eu tô, não quero. Não, com um oftalmologista aqui que diz que é perigosíssimo essas crianças que ficam nos tablets mais do que 1 hora, 2 horas, porque vai para a vista, mas acaba com a vista mesmo. O oftalmologista da minha filha, inclusive, proibiu ela de ficar mais de 2 horas. Não é? Eles estão recomendando isso. Óculos com Olha lente que já azul. tem 10 e 12, hein? E já usa óculos. O grau é elevado. Até. Não, antigamente eu acho que era boneca, né? Assim, as meninas, os meninos carrinho. Hoje em dia todo mundo quer tablet, smartphone, é uma coisa... Me dá medo. Engraçado porque eu estou fazendo agora um solo e que se chama O Na Boca. Eu falo sobre o tédio. Chama como? O Na Boca. O Na Boca. Durante o FIO, aquele festival. E eu falo do tédio, que as pessoas não deixam a criança ficar entediada e coloca diretamente na tela, sabe? Assim, porque desesperado ele vai ficar entediado. Eu acho que é muito importante ficar entediado para poder deixar a criança já descansar o cérebro também e aí deixar ele ir e pensar o que ele vai poder fazer e criar coisas, sabe? Claro, então, o tédio é fundamental. Que é o momento de mais calmo, né? Mas o pai também quer resolver o problema, né? Taca logo esse porque tablet eu acho aí. que é a sociedade, o tempo, o cansaço, tem muita coisa assim envolvida. Né? A vida está um pouquinho apressada. Vamos lá, Elisa. Tudo ficou muito urgente, né? Uma dica importante que eu acho para a gente dar é a respeito da internet. Muita gente compra pela internet e não observa as especificações do produto. Aí acha que está comprando uma boneca imensa, um carrinho maravilhoso, chega em casa, né? Então, assim, observe as especificações do produto quanto ao tamanho, quanto à largura. E desconfiem quando o site ele tiver um preço muito abaixo. Um preço muito abaixo do mercado, você não encontrou o milagre da sua vida e não se deu bem naquele dia. Né? Na verdade, você pode estar caindo numa cilada. Então, é muito importante observar isso. Não, muito abaixo do mercado, desconfie, vê se aquele site tem a empresa que esse site geralmente direciona, tem telefone de contato, tem o CNPJ, consulta, para a gente não ter uma surpresa desagradável. Se for naquele chinês que tudo por 99 centavos... Então, você vai comprar para que ano? Para a criança receber? 6 meses depois. Compra para o Natal. Não, mas Maravilha. é importante observar. Depois você vai contar o que você deu para suas filhas. Você não está contando, porque a gente depois não vai saber se elas gostaram. Não, eu acho que eu vou levar para passear. Eu vou levar na peça. Ui, vou levar na ideia. peça, tá vendo? É uma boa. Bom, vamos lá. Vamos fazer o intervalo. A gente volta rapidinho. Então, estamos de volta ao vivo com Sem Censura. Bruno Barros, onde você está? Vamos interagir, Vera Barroso, saber o que você em casa está achando do programa. Vamos ver nessa sexta-feira. Primeira mensagem do José Virgínio, São Paulo. Vera e Bruno, a história de Irmã Dulce é muito humana. Eu assisti o filme dela hoje, antes da entrevista com o Graciliano. Vou ver o livro dele para acompanhar mais detalhes. Parabéns ao Graciliano pelo trabalho. Valeu, José. Próxima mensagem... Rodou agora é da Bahia, terra de Irmã Dulce, Selma Maria, Salvador. Acompanhei um pouco da trajetória de Irmã Dulce e quero ser uma das primeiras pessoas a comprar esse livro. Aí, o livro está bombando. Eu li uma notícia falando que os baianos estão indo assim muito para o Vaticano esse fim de semana para acompanhar a canonização. Pode rodar. Ney Neves, viva o teatro, viva a cultura, viva, valeu. Essa é a última mensagem? Não, né? Tem mais uma. Agora é a Maria Antônia da Silva, ansiosa para ler este livro. Valeu, Maria Antônia. Essa é a última mensagem, né? Você em casa continua participando do programa pelas redes sociais, hashtag Sem Censura, tem o WhatsApp também, mas agora a gente vai falar de cinema com ela, Ana Karina. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, Ana, tudo bem? Oi, Bruno. Olá a todos aqui no Sem Censura. Boa tarde. Então, semana passada eu não vim aqui falar de cinema, né? Vocês estavam todos no Rock in Rio. Mas tem um filme que está na minha cabeça desde a sua estreia na semana passada, que é o Coringa. Joaquin Phoenix, que ganhou aí, né? Eles levaram o filme, melhor filme, o Leão de Ouro, no Festival de Veneza. Entrou em cartaz em todo o Brasil, trazendo o melhor Coringa da história.
e a melhor atuação dos últimos anos. Eu acho que não tem pra ninguém. Joaquin Phoenix na pele do Arthur Fleck, ele traz uma história humana, né? É um filme, é um drama. Sobretudo quando a Warner decide investir numa história tão difícil que é contar sobre uma pessoa que está excluída da sociedade, marginalizada. Então, o filme se passa naquela Nova York dos anos 70, lembra um pouco do Taxi Driver com De Niro lá, aquela Nova York caótica, de ratos, de crime. E a gente se aproxima aí desse personagem real. A gente esquece um pouco até do Batman, das historinhas em quadrinhos, e embarca aí nessa viagem psicológica, como eu falei anteriormente, nesse drama. É um filmaço 5 estrelas. Agora, eu também queria falar de um filme nacional, que é um documentário que chama A Turma do Pererê.doc. É um filme que vai revisitar a história das histórias em quadrinhos e da primeira história em quadrinhos brasileira, criada por Ziraldo em 59. Então, nesse documentário, a gente vai aprender muito da história dos quadrinhos, mas também da história do nosso país, né? E também como a Turma do Pererê inspirou cartunistas e criadores como Maurício de Souza. Tem essa figura fantástica aí do Ziraldo, conversando com o espectador. É um filme muito sensível do Ricardo Fávila, que traz aí pra gente, que está aí em cartaz no Brasil. A outra dica agora, que não está no cinema, mas está em acesso aí para download na TV Brasil, para crianças de todos os tamanhos, é o show da Luna. Aliás, a Luna esteve aqui hoje, gente, na TV Brasil, nos estúdios, para fazer uma visita. Ela que é a nossa grande estrela, né, da programação da TV Brasil Animada. Então, hoje à noite, no Repórter Brasil, vocês vão conhecer um pouquinho mais da Luna, dos bastidores e desse evento aqui. Então, eu queria deixar essa dica aí para o Dia das Crianças, para quem tiver com a criançada em casa e quiser assistir um pouquinho do show da Luna, e um bom final de semana. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas, gente. Um beijo. Valeu, Ana. Obrigado, muito bom. Vou pegar a sua dica do Coringa, eu vou ver esse fim de semana. Tô louco para ver. Obrigado. Tem que assistir. Vera Barroso, vamos começar a nossa conversa agora. Vamos embora? Qual é a nossa conversa? Agora a gente vai falar de FIL, festival. Isso, Bruno. Então volta para cá, seu Bruno. Então, Eleonor Guiné. O que é o FIL e qual é a tua ligação com o FIL? Então, o festival FIL, o Festival Intercâmbio de Linguagem, eu acho que já vai ser há 14 anos já que 17ª edição que eu estava vendo. Isso, que eu não sei falar. Não, sei falar bem. em português. Não, tá bom. Não, a culpa não é sei. sua. Vai. Tá. Então, esse festival é coordenado, a diretora desse festival se chama Karina Scioli. E a primeira vez que eu veio para o Brasil foi através dele, né? Foi em 2007. Ah, você veio convidada com uma companhia francesa. Eu cheguei lá, eu apresentei, e já a Karina tem essa coisa de querer fazer intercâmbio com companhia estrangeira e com brasileiros. Então, já estava ela já estava com essa ideia de fazer a ópera infantil franco-brasileira Fedegunda. E aí, foi no ano seguinte, que era ano da França no Brasil, e aí ela me chamou de novo, e meu amigo também, que era compositor, para ajudar para fazer essa peça. E dentro dessa peça, no elenco brasileiro, eu encontrei meu marido. Ah, então tem o coração aí. Eu achei... Tem uma história de amor. Aí quis ficar no Rio. Eu quis ficar, a gente namorou, como eu estava trabalhando ainda na França, a gente namorou assim, com a distância, né? Tá. Em 2009, eu resolvi chegar aqui no Brasil com visto, né, estudante, e a Karen me chamou e falou, você não tem um solo? Aí eu falei, então, tá bom, então vem apresentar no FIL. Então, eu apresentei meu primeiro solo no FIL em 2009. Agora, 10 anos depois... Você está apresentando de novo? De novo, porque foi também em 2017, porque eu já fiz várias coisas com o FIL. Já fiz a direção de movimento de uma peça dela que se chamava Cabelos Arrepiados, e fez remontagem de solo de diretor francês, que era mais barato, de chamar o diretor e fazer uma montagem durante uma semana. Eu estava assim, uma semana de ensaios. Eu fiz
sozinha na minha pele de Asna, de Esther Savasta, e Shape of Light, de Thomas Pachou, que era um negócio com laser em cima de mim, performance. Porque ela está sempre experimentando linguagens diferentes. Isso, lá naquele solo era vestido enorme que estava descendo assim, em cima de mim. São várias coisas assim de visual, de performance, canto, ela usa o eletrônico, ela usa tudo. É isso. Esse é o barato dela. Uma coisa que ela fala que eu não sei descrever, não sei falar como é que é. Igual o meu solo, não sei como é que falar. Eu falo, você é bailarina, você é coreógrafa, você é atriz. Eu não sei, eu conto uma história sem palavra, com o meu corpo, é isso. Entendeu? Tem que ir ver. Tem que ver. Amanhã e domingo. Tem contação de história. Tem contação de história para criança, bebezinho. Eu acho que isso é mais sensorial, sabe? Pois é, quer dizer, não só, tem várias linguagens, mas o público é infantil e tem o público bebê, aquela cara. Bebê. Né? Imagina que eu fico com pena de vocês, ela fica muito mais ainda, sim, porque aí são vários bebês. Já levei o meu filho, durante o filme, não me lembro, eu acho que 2015, porque... E eu levei lá num espetáculo do Fio, e era uma companhia, eu acho, sueco, não sei o quê. Eles estavam embaixo de uma cobertura peluda e tinha negócio assim, com os braços que saíam. E numa boa? Numa boa. A criança estava assim, deixava assim, engatinhar em cima do tapete. E eles estavam assim, uma companhia de dança, aí eles saíam da cobertura, e as crianças estavam assim, olhando, e eles estavam interagindo, sabe? Maravilhoso. Meu filho ficou assim. Não, é interessante isso, porque primeiro faz a mãe também dar uma aliviada, porque a mãe é muito solitária nessa função de distrair a criança. Sim, não, mas lá foi maravilhoso. E aí, deixar a criança assim, vai, sabe? De liberdade, assim, eu acho barato, assim. Pois é, então vamos lá. Eu acho que tanto o fio, né, e quanto o pensamento aqui da trilogia tem uma coisa que é para todo mundo. Sim, é isso. Não é para bebê, não é para velho, não é para para família, para todo mundo. Toda coisa boa de qualidade para as tem essa pessoas se característica. encontrarem nesse lugar da arte, estarem juntos, né, numa mesma Mas função. o fio, ele é pequeno de duração. Vamos lá. Agora ele vai acontecer, ele está começando agora, eu acho que já começou um pouquinho ontem. Agora, amanhã e domingo, é uma coisa meio assim, relâmpago. É um final de semana, no fundo, É um final né? de semana, é aquele final de semana que já está cheio de coisa para fazer, né? Mas eu acho que aproveita, porque a Karen está assim, na garra, né? De fazer esse festival, então... Agora, vamos lá. Como é que a gente sabe a programação do festival? É o fio.arte.br, né? Então, tem... Isso é o quê? Esse é o trailer, como é que você fala? O trailer? Trailer de apresentação. Sou eu ali. Olha. É você? Aqui legal. também, aquele redondinho. E tem um pedacinho da minha companhia francesa também. Então, é muita ele coisa, acontece na rua também ou é só no lugar? Acontece algumas... Agora, à tarde, meu marido apresentou esse solo que vai dividir comigo no palco, que é a Adeline Costantini, a direção Flávio Souza, o Davi Bartex, que fez uma... Que vai fazer uma performance, né? Ele musical, fez uma né? performance ali, sou eu de novo, aqui. Tem muito teatro de animação também, sim, né? Animação, o circo, que ele vai fazer, é o último a fazer uma coisa domingo, acho, à noite, no Sérgio Porto. Essa tarde tinha uma instalação do Davi Bartex, que é um francês, né? Ele pintou, ele já fez esse negócio lá no Jardim Botânico uma vez. Você acha que basta pôr fio no Google? Acho que fio.arte.br, eu acho que funciona. E no Facebook também, tem uma página também, eu acho que dá para... E tem um link programação, aperta o botão, já Porque são vários, que eu estava vendo, são vários locais. São várias coisas, tem também as conferências. Eu assisti ontem, ao vivo, no Facebook, uma conferência que é maravilhosa, que era o Rede Fibra, que era uma organização de encontro entre os programadores do Brasil, assim para ver como é que a gente pode agilizar essas programações de festival, como é que a gente poderia, talvez, trazer a espetáculo para fora, como é que a gente pode dizer... É isso que foi... A Karen tem esse negócio de... Vamos lá. Ela ainda tem as oficinas? Eu acho, não sei, porque eu não conheço pelo que eu li, tem oficinas também. Eu já fiz algumas oficinas no Fio, são maravilhosas. Tem esse debate, eu acho que... Quer dizer, no fundo, o tempo está pouco para tanta coisa. Assim, né? Tem no Prudential, tem no Teatro Ipanema, tem na ECO, né? Tem na UFRJ, ali na URCA. À tarde, na URCA, com uma apresentação de um coral de bailarina,
É isso. Então tá É maravilhoso. muita coisa, muita coisa. Enfim, Nem pensar em largar o Brasil agora. Por enquanto, não. a Lelê virou brasileira. Eu acho que sim. Carioca. Você tá difícil. Carioca. Não, carioca. É porque quando eu volto na França, eu falei, acho que não sou mais assim, não, gente. Não dá. Tá mudando, né? Tô. Não sou mais Para o francesa. melhor e para o pior. É, mas assim, mais com uma vontade de ser uma artista assim, como é que você fala? Verdadeiramente engajada no Brasil. Engajada. A gente está precisando agora e eu sinto essa vontade de me juntar com vocês. Que bom, Eleonor. Vamos lá, você estava querendo dar um recadinho, pode aproveitar os nossos minutos. Sim. O PROCON estadual está fazendo um grande mutirão na semana do dia 14 do 10 ao dia 18 do 10. Na segunda-feira, dia 14, nós vamos fazer telefonia. Dia 15, concessionárias de serviço público. 15, 16, 17, 18, bancos. Nesse meio, a gente vai ter também plano de saúde. Tá? Muito bom. Lá no PROCON, atendendo em Nova Iguaçu e Niterói também. A Só gente entrar no nosso site. Isso, a ideia é essa. Entra na Gente, nossa vamos página. lá, vamos acabar o programa, vamos pedir... A gente vai ouvir agora a Letícia cantando. Letícia e o Sérgio Kaufmann vão acabar o programa com música. A gente vai seguir mais um pouquinho, Bruno? Fala aí. Mais um pouquinho na internet, você aí continua mandando mensagem pra gente, mas na TV acaba sexta-feira até segunda. Tchau. Até segunda. Vamos lá, Letícia e... Vai ser sem microfone? Basta, não precisa? O que vai ser, Sérgio? Fala aí. Então, a gente vai cantar a última música do espetáculo. E ela foi criada a partir do pós-fácil do livro, então foi uma experiência bem diferente. O pós-fácil não tem muito a ver com a história, mas tem a ver com todo o contexto que motivou o Afonso a construir, a produzir esse livro. Então, vai ser isso agora. Maravilha, com vocês. Será que a minha arte te incomoda? Será que a arte dela me faz bem? Uma dança, um poema, uma luz de cinema, ou simplesmente a torneira do lavabo? Será que eles vão mudar de ideia? Será que o copo d'água dele tem um formato inusitado, um paletó bem desenhado, ou qualquer palavra que quiser dizer? A criação é arte, criar é artesão. Um pouco mais de amor é o que se vê, ao que pensa em escrever. Mais simples que isso, artista é você. A criação é arte, criar é artesão. Um pouco mais de amor ao que se vê, ao que pensa em escrever. Mais simples que isso, artista é você. Nós nunca abandonamos o poeta. Eu não sei quantas pessoas ainda visitam seus poetas abandonados por aí, mas tem muitos parques cheios dele, fora e dentro de nós. Eu nunca li um bom verso que não voasse da página que foi escrito. O poeta disse que os versos libertam as coisas. Se a gente procura bem direitinho e acha a poesia na folha morta, ela floresce porque se lembra de quem era. Ontem mesmo eu fiz uma folha virar um barco na água da chuva. Hoje, quando saí do banho, vi meu rosto embaçado no espelho. Passei a mão e achei um sorriso. Às vezes a vida fica pouco nítida, mas temos que insistir. Precisamos libertar as coisas. E todas as noites repetimos a oração que o poeta nos ensinou. Temos milhas a percorrer antes de dormir. E não abandonar os poetas nos parques. Será que a cultura te ameaça? Se é fonte da ciência a invenção, uma ideia que se cria até acende economia, cria um mundo, são futuro é ficção. A criação é arte, criar é artesão. Um pouco mais de amor é o que se vê, ao que pensa em escrever. Mais simples que isso, artista é você. Arte, criar é artesão.
pouco mais de amor ao que se vê, ao que pensa em escrever. Mais simples que isso, artista é você. Termina sempre assim, Letícia? A peça termina com... Sou eu, o Sérgio e o Luan Vieira também, que não está aqui. E a gente termina abraçado. Oh, muito lindo. Aí é tão bom ator que canta. Cantam bem, né? cantam como cantores. É, muito bom. Parabéns. Todos vocês. Parabéns, todos vocês. É Sérgio, muito o bacana. Brasil Parabéns, quer saber o segredo Sérgio. do seu emagrecimento. Boa alimentação. Quantos quilos você perdeu, cara? Eu acho que desde daquele ano, acho que deve ter uns 6 anos já, acho que mais de 10 quilos, talvez. Você rejuvenesceu pra cá. Eu conheci o Sérgio na Cal, assim, e quando ele chegou aqui... Você não reconheceu? Eu perguntei ao Linei, eu falei, o nome dele é Sérgio, eu conheço ele, mas você tá garoto, assim, você rejuvenesceu pra cá. Que bom. Parabéns. Parabéns, muito lindo. Meus filhotes. Eu digo que são meus filhotes. Ah, é? Como se fosse ele velho, assim. Meus filhotinhos, todos Aham. eles. É o filho mais velho, esses são os filhos mais novos. Tá bom, Bruno, ok, combinado. Mas é porque ele cuida mesmo da É. gente, quer saber se a gente está bem, se a gente comeu direito. Irmão mais velho. Ele é irmão mais Irmão velho. mais velho. Vamos lá. Olha aí, Bruno. Roberto Gargaglione queria parabenizar a senhora Elisa pelo brilhante trabalho do PROCON. Obrigada. Vamos obrigada. rodar, tem mais. André Gouveia, Rio de Janeiro, pergunta para a coordenadora do PROCON. Em relação à compra de óculos de sol e de grau, comprados pela internet ou no camelô, qual é o risco? Bom, acho que o risco aí é de saúde, mas, né? Porque a compra de óculos ele tem que ter proteção contra os raios nocivos, raios solares nocivos. E a ótica, acredito que ela tenha isso, né? Qual a garantia que ela vai ter com óculos de sol do camelô? Acredito que ela não terá nenhuma. Então, o risco é esse, o risco é de saúde. É. Não, e de grau pior ainda, né? De grau pior Mas ainda. você não compra grau pela internet. Ah, você pode encomendar o grau pela internet. E camelô. Não, ela, É, mas em ela falou no princípio camelô, mas eu fiquei... Se Ah, ela comprar tá. um Ih, óculos gente, de eu compro direto. Não, mas se É comprar, direto. mas se comprar um Óculos pra óculos de ler. sol na internet... Aquele que você perde, sabe? Que você tá assim. Cadê os óculos? Perdi. Aí compra Aí você outro. compra aquele, não, é perigoso. É, mas se comprar eu um sei. óculos de sol pela internet, Não, numa sol é loja pior. conhecida, uma marca conhecida... Marca conhecida, né? Uma É, coisa e- conhecida, de boa. que ela saiba a procedência, a qualidade, não vejo problema. Não, e inclusive você tem um oftalmologista, dá uma conferida, dá né? uma conferida, é sempre bom, que não se brinca com isso, né? É. Isso é muito sério. A gente já viu aqui o que pode causar um glaucoma. Não é não? Vamos lá. Mário César Berno, sem censura. Que bênção ter uma santa brasileira, abençoado Brasil. Valeu, Mário. É nossa primeira santa? Nascida no Brasil é. Nós temos uma santa não nascida. Que é a Santa Paulina, né? A Madre Paulina, Tá. que Ela é nasceu italiana, uma é coisa italiana assim, e vida adulta dela em Santa Catarina, Tá. né? Atuação em Santa Catarina. Gerson de Oliveira, olá, sobre a irmã Dulce. Ela tem algum parente vivo? Qual o grau de parentesco? Abração de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Ela ainda tem uma irmã viva. Que legal. Que é Ana Maria, que nasceu em 1940. E tem sobrinhos. Tem sobrinhos que a gente que hoje está na casa de 60 anos e tal. É o segundo casamento do pai, né? A Ana Maria é, do segundo Porque casamento a do mãe pai. dela morre muito quando Morre ela em tem 1921, 7 anos, né? uma coisa assim, isso. né? Tem um sobrinho que eu li uma história que por conta da gestação dele, ela fez uma promessa que ela ia dormir sentada. Sobrinha. Sobrinha? Sobrinha. Que vem a ser a Maria Rita Pontes, que é a... A irmã Dulce gostava dessa menina como se essa menina fosse filha dela. Tinha uma Maria Rita é relação... o nome dela, né? É o nome de batismo, É. né? É. E a Maria Rita é uma mulher muito valente. Ela é continuadora do trabalho da irmã Dulce no hospital. Uma mulher admirável, a sobrinha. E ela dormiu a partir de então? Em 54, a irmã da irmã Dulce, que se chamava Dulce, isso é horrível de falar, especialmente em vídeo, porque os nomes eles vão se repetindo. Não, porque a mãe da irmã Dulce chama-se Chamava Dulce. Ela chamava-se Maria Rita. Tá.
Aí no convento ela muda o nome dela para Dulce. Não. Antes disso tem irmã mais novinha. Exato, e ela tinha uma irmã mais nova que tinha o mesmo nome da mãe. Parece o Gabriel Garcia Marques em 100 Anos de Solidão, que os nomes vão se E aí no convento ela muda o nome para Dulce, que é o nome da mãe. A gente não sabe se ela estava querendo ou então pegar o nome da irmã. Bom. Aí por volta de 54, essa irmã mais nova dela teve uma gravidez complicada. O bebê não conseguiu nascer, 8 meses, perdeu a criança. E a irmã Dulce fez uma promessa que se a irmã saísse daquela situação... Porque assim, a gente imagina o que era ginecologia e obstetrícia há 50 anos, os recursos. É muito diferente, 50 ou 60 anos, é muito diferente do que você tem hoje em termos de acompanhamento, tecnologia, prudência médica, etc. E a irmã Dulce fez uma promessa lá, que se a irmã dela saísse bem daquela situação, ela ia passar a dormir o resto da vida numa cadeira. E aí ela ficou dormindo 30 anos na cadeira, a cama do lado. No final da vida teve um médico, quando a irmã Dulce já tinha 70 anos, um médico falou, e ela estava muito preocupada o que ia acontecer com o hospital dela e o orfanato depois que ela morresse. Era uma preocupação que torturou ela no final da vida. Tinha medo de o legado dela se perder, né? E um médico chegou e falou, mas se você quiser mais uns anos aí para tentar resolver essa situação, para de dormir na cadeira. Então, a contragosto, ela... Aceitou para ficar viva mais um tempinho, né? O médico convenceu ela que Deus não ia se importar muito Deus... De que ela dormisse na cama, né? Tem uma amiga minha que ela diz... passou a vida, não foram alguns anos, Ela passou 30 anos. 30 anos dormindo sentada. E conseguiu porque o médico falou, senão ela ia continuar. Não, senão ela ia continuar. Que ideia, né? É fé, né? As pessoas, mas é um negócio também, algumas pessoas religiosas, muito religiosas, eles têm uma característica de... para leigos pode parecer apenas masoquismo, mas eles retiram daquilo algum significado relacionado à fé, como Jesus sofreu. Então, para as pessoas com esse tipo de religiosidade, não é uma coisa de sem sentido. Elas conferem um sentido religioso. Por falar nisso, você tem alguma religião pessoal sua? Pessoalmente eu sou católico, mas o livro não trata da minha... Não trata da sua, não. Eu estou falando outra pergunta. Eu tentei ser muito cuidadoso também, porque eu não queria um livro de proselitismo. Não, o teu livro está ótimo. Você fez capítulos curtos, você teve o maior cuidado, está uma delícia de ler. Eu tinha me dado uma pergunta, inclusive, que eu tenho evitado responder quando me perguntam, porque eu não queria que as pessoas pensassem que escreveu porque... Não, escrevi porque a personagem é interessante. É um assunto interessantíssimo. Não, o que eu estou querendo saber não é isso, não. Porque eu já vi isso acontecer com quem, por exemplo, escreveu a história do Corcovado, quem escreveu a história do Chico Xavier, quem mexe com o assunto religiosidade, quem mexe com o assunto de pessoas que têm um poder de santidade, de sabedoria, elas acabam sendo muito influenciadas e frequentemente ficam mais religiosas do que antes. É nesse sentido só que eu estou te perguntando. Não, eu acho que Não mexeu na sua fé nem na sua prática? Não, eu tinha uma prática religiosa, sei lá, de uma pessoa normal, ocupa um espaço na minha vida, por exemplo, a reflexão sobre a minha vida, sobre as pessoas que eu gosto, e esse espaço continua. Mas isso mexeu, o livro mexeu um pouco com isso, não? Eu tentei evitar. Eu tentei separar, porque eu basicamente sou um repórter, sou um jornalista. E muitas vezes, sei lá, por exemplo, eu passei minha vida inteira, com exceção dos anos que eu fui correspondente internacional, cobrindo casos de corrupção. E eu tentei, a vida inteira, eu separei muito bem o que era meu trabalho, o que era a minha vida. Sua posição política, inclusive. Exato, né? exato. Eu estava vendo uma matéria na Globo News agora à tarde de um cara que trabalha numa loja de material de construção na Bahia.
E aí que ela negociava nos pormenores ali. Aí ela pediu uma escada para ele. Eu preciso de uma escada, não sei o quê. Aí ele mandava uma escada pequenininha. Ela ligava de volta e falava, mas essa escada está muito pequena, eu não consigo subir e tal. Aí ele ia, mandava uma outra escada para lá. Tipo, toda a região ali, ela conhecia todo mundo e ela pedia as coisas e todo mundo ajudava, porque todo mundo queria trabalhar naquela causa. Tem uma coisa muito bonita. Havia uma feira em Salvador. Pierre Verger, um grande fotógrafo, eminente fotógrafo, tem um livro fotografando essa feira entre 1946 e 52. Água de Meninos. Água de Meninos, que foi destruída num incêndio com... Que é Alagados, que é exatamente onde ela trabalha. Né? E em Água dos Meninos era uma feira assim majestosa, tipo, imagina 1000 pessoas, 1000 comerciantes, um negócio lindíssimo. E a Irmã Dulce percorria aquele lugar, tipo, 2 vezes por semana para pegar mantimentos para levar para o hospital dela. E é muito bonito porque os feirantes de lá eles tinham uma confiança infinita, né? Como não havia SUS, como não havia atendimento de saúde pública, era para o hospital dela que aquelas pessoas iam. Então, assim, os feirantes nunca faltaram a ela, como ela nunca faltou a eles. Isso eu acho muito bonito. Você morou na Bahia, né, Graciliano? Morei um ano. Você gostou? Adorei. Eu sou... Salvador? Você é um fã da Bahia? Eu era antes de morar, porque eu acho que a Bahia deu pro Brasil, assim, escritores maravilhosos. Eu não estou nem falando de Jorge Amado recente, não. Pega o Padre Antônio Vieira. Caramba. Pega o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira sei lá, o maior escritor que nós tivemos no período colonial. O Castro Alves, depois o Rui Barbosa na área do direito. Então, eu acho que a Bahia sempre deu muito mais para o Brasil do que... Você é de onde? Eu sou de São Paulo, infelizmente. Nem todo mundo não tem. Diga isso. Nem todo mundo tem a felicidade de nascer no Rio ou em Salvador. Não diga isso. São Paulo é um lugar maravilhoso. Mas os paulistanos que nem estão acostumados com um pouco de humor autodepreciativo. Tá bom. Isso esconde um enorme orgulho de ser paulistano. Eu tenho certeza que ninguém de São Paulo se ofende. A única coisa que a gente não aceita é que bolacha e biscoito é outra coisa que nós não conhecemos. Há controvérsias. Tá ótimo, muito bom. Então, tá, gente, mais algum recadinho? Não? Podemos ir embora, cada um para o seu teatro, cada um para suas compras, podemos ir? Vamos lá, gente. Feliz Dia das Crianças para nós todos que continuamos fiéis à nossa infância. Obrigada, maravilhoso. Até segunda.